Outro dia, eu ouvi um pai dizendo assim: um pai cria, forma, educa 5 filhos. Na velhice, 5 filhos não são capazes de cuidar de um pai. É sobre isso que eu vou estar falando hoje. Não saia daí, não perca um minuto desta reflexão, vai mexer com você. Que bom nós estarmos aqui todos os dias refletindo na bendita e gloriosa palavra de Deus. Bom, hoje eu quero orar pela família do seu pastor. Olha, eu sou filho de pastor, eu sou pai de pastor, não é? Eu sou filho de pastor, sou pai de pastor. Como é importante a gente receber orações. Nós precisamos de muita oração. Eu quero que você coloque aqui, o nome do pastor da sua igreja e, se você lembrar, coloque o nome da esposa, o nome dos filhos. Você ama o pastor da sua igreja? Você ama o seu pastor? Então, coloca o nome aqui do seu pastor, da esposa do pastor, dos filhos do pastor. Nós vamos orar pela família do pastor. E hoje eu vou orar pela família do pastor Rogério Marconi, a Débora, certo, Maico, a Michelle. Eu vou orar pela família do pastor Rogério. E você? Olha, preste atenção. Eu percebo que muitos de vocês que oram comigo não colocam o nome de ninguém aqui. Estou preocupado. Por quê? Bom, já pensou se hoje, se nós tivermos aqui 12 mil pessoas orando comigo, nós tivemos 12 mil nomes. Então, hoje está proibido você sair daqui sem colocar o nome da família do seu pastor. Ah, pastor, eu nem evangélico sou, mas você conhece um pastor? Coloca o nome dele aqui. Ah, pastor, eu estou desviado. Mas você coloca o nome, conhece o nome de um pastor? Coloca o nome dele aqui. Se lembrar da esposa, coloca o nome da esposa aqui. Olha, hoje, se nós tivermos 12 mil pessoas orando, é proibido sair daqui sem colocar o nome de pelo menos um pastor ou da família do pastor. Combinado? Ok. Agora, dá o seu like aqui e fique comigo até o final. Gênesis capítulo de número 2, verso de número 24, dando sequência à reflexão de ontem. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ontem eu falei que casar é cortar o cordão umbilical de dependência dos pais. E eu disse que esse deixar é um deixar geográfico, é um deixar emocional, é um deixar financeiro. Agora, existe uma distância enorme entre o deixar e o abandonar. Presta atenção. Esse deixar é uma independência grata. Josué, o que significa independência grata? É um deixar para voltar depois, a fim de cuidar, assistir, honrar, reconhecer o valor. Tá? Aonde é que muitas pessoas erram? Depois que se casam, elas abandonam os pais. Vou repetir. Aonde é que muitas pessoas erram? Elas se casam e depois que se casam, elas abandonam os pais. Infelizmente isso acontece muito. E aí, eu quero falar com as mulheres. Muitas mulheres não entenderam ainda o quanto isso é prejudicial e, à luz das Escrituras, amaldiçoante. Porque abandonar os pais é não reconhecer o valor. Quando a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz aqui, no livro de Efésios, não é? Efésios, capítulo de número 6, o apóstolo Paulo está deixando isso muito claro. Efésios, capítulo de número 6. Eu acredito que a maioria conhece esse capítulo da Bíblia. Capítulo 6
da carta de Paulo aos Efésios, diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Veja só, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Aí algumas pessoas se perguntam: por que que a minha vida não vai para frente? Por que que a minha vida não prospera? Por que que nós não conseguimos avançar, progredir, evoluir em todas as áreas? Por quê? Porque talvez você está com este fundamento comprometido. Eu vou repetir. Porque talvez você esteja com este fundamento comprometido. Eu tenho dito que prosperidade, aos olhos de Deus, não é um pacote que Deus joga na nossa porta, no nosso quintal, mas é um caminho que se constrói praticando princípios, praticando princípios, praticando princípios. E um dos princípios para quem quer viver uma vida próspera é honrar. Honrar pai e mãe, honrar figuras de autoridade, reconhecer o valor. Quando um filho pratica a desonra, ele está plantando uma semente e ele vai colher desonra. Veja que o próprio Deus diz lá no livro de Samuel: aqueles que me honram, eu também vou honrar. Então, honrar a Deus, honrar os pais, é plantar uma semente extraordinária para lá na frente colher também honra. Você quer viver uma vida próspera? Você quer viver uma vida longa? Você honra teu pai? Você honra tua mãe? Você honra tua sogra? Você honra o teu sogro? Ah, pastor, mas a minha sogra, o meu sogro, não são meus pais. Espera aí. Se você e a sua esposa são uma só carne, logo os pais dela são os seus pais e os pais dele são os pais da esposa. Por exemplo, eu vejo a minha nora como a minha filha. Eu vejo o meu genro como meu filho e eles me enxergam como pai e a minha esposa como mãe. Se você não tiver esta consciência e esta percepção, você corre um sério risco de cometer erros absurdos no seu relacionamento e deixar de viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Lá no Decálogo está escrito: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Pastor, o que acontece quando o que acontece quando um filho não honra pai, não honra mãe? Basta você olhar no Velho Testamento para Sansão. Sansão começou muito bem. Sansão tinha tudo para dar certo. Sansão tinha tudo para terminar da melhor maneira possível, mas ele não ouve seu pai. Ele não ouve os pais. E não ouvir os pais, como os pais de Sansão, que eram piedosos, adoradores, tementes ao Senhor, quando os filhos não ouvem os pais, quando estes são homens de Deus, a consequência é a mesma de Sansão. Sansão terminou da pior maneira possível. Sansão terminou da forma mais triste possível. Tudo por quê? Porque ele não reconhecia a autoridade dos pais, ele desprezou os pais, ele não ouviu os pais. Jesus contou uma parábola de um menino que também se rebelou contra o pai. Na parábola você não encontra a figura da mãe, mas Jesus deixou claro que ele não honrou o pai, ele desprezou o pai, ele não ouviu o pai, ele não reconheceu o valor do pai, ele pagou muito caro. Quando ele sai de casa de forma rebelde, desprezando o pai, ele perdeu toda a herança, foi parar num chiqueiro de porcos. Ele mesmo chegou a dizer:
quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui pereço de fome. Eu aqui morro de fome. E aí ele disse mais: para os porcos tem comida, mas para mim ninguém dá nada. Veja aonde ele chegou por desprezar os seus pais. Honrar é assistir, honrar é proteger, honrar é reconhecer o valor, honrar é estar presente, honrar é visitar com frequência, honrar é cuidar. Você tem honrado seus pais? Você tem honrado a sua mãe? Você tem honrado seu pai? Você tem honrado a sua sogra? Você tem honrado o seu sogro? Se as pessoas perguntam para mim: Josué, qual é um dos segredos da bênção de Deus no seu casamento? Qual é um dos segredos da bênção de Deus no seu ministério? Qual é um dos segredos da bênção de Deus na sua vida financeira? Eu vou dizer para você: eu sempre procurei plantar a semente da honra, eu sempre procurei honrar os meus pais, os pais da minha esposa e as figuras de autoridade. A Bíblia fala de recompensa da honra. A Bíblia chega ao ponto de dizer que aquele que dá um copo de água a um profeta vai receber galardão de profeta. Olha como essa questão da honra, ela é muito séria. Eu me lembro que há muitos anos atrás o meu sogro adoeceu e ele foi ficando mal. Quando ele estava muito próximo de morrer, a minha esposa, as suas duas irmãs e a minha sogra, elas faziam revezamento no hospital. A minha esposa ficava um período, as duas irmãs outro período, a minha sogra outro período. Aí estava vencendo o período da minha esposa, eu aproveitei para visitar o meu sogro e buscar a minha esposa. Quando eu cheguei lá no quarto, naquele hospital, onde o meu sogro estava internado, muito mal, já perto de morrer, eu cheguei, minha esposa já tinha dado banho no pai. Eu encostei assim na janela e fiquei observando a minha esposa cuidar, arrumar o pai. Eu fiquei observando. Aí minha esposa tinha feito a barba do pai, já tinha colocado o pijama. Aí ela estava penteando o cabelo do pai. Aí ela pegou uma colônia, passou um talco, passou lá no pai, deixou o pai cheiroso. Quando a minha esposa disse para mim: aguarda um momentinho, Jô, que daqui a pouco nós já vamos. Quando ela estava terminando de arrumar, cuidar do pai, o Espírito Santo falou no meu coração assim: esta será uma mulher próspera por causa da forma como ela está cuidando do pai nas suas últimas horas, dias de vida. Eu nunca mais me esqueci. Olha que isso já faz talvez uns 25 anos, quem sabe. Hoje, eu olho para a minha vida, para a vida da minha esposa, eu oro para a nossa família, para os meus filhos, como nós carregamos a bênção de Deus. E eu não tenho dúvida, um dos segredos é a forma como nós tratamos os nossos pais e como os nossos filhos nos tratam e nos honram. Presta atenção. A minha mãe, até hoje, ela é cuidada por duas irmãs que nós pagamos para elas fazerem isso, e nós temos cuidado da melhor maneira possível, tanto da minha sogra como da minha mãe. Eu e a minha esposa temos um acordo: enquanto as nossas mães viverem, nós vamos fazer tudo o que os nossos pais não puderam porque não tinham condição financeira para fazer. Nós vamos fazer pelos nossos pais. Que o Espírito Santo ministre no seu coração. Que o Espírito Santo mude a sua maneira de pensar. Que o Espírito Santo vire uma chave na sua cabeça se você ainda não entendeu o princípio da honra. Deixar sim, abandonar jamais. Eu quero orar com você. Eu quero orar por... Esta é uma palavra que mexe comigo.
Esta é uma palavra que mexe com o meu coração e que possa mexer com você também. Vamos orar? Você já colocou o nome da família do seu pastor aqui? Isso é honrar também. Orar pelos pastores é honrar os pastores. E isso Deus leva muito a sério também. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelas escrituras sagradas. Obrigado pela maneira como o Senhor fala aos nossos corações todos os dias aqui. Pai, como eu gostaria de sentar à mesa e falar sobre este assunto com todos os filhos do Brasil e do mundo, porque muitos filhos não entenderam ainda que este fundamento está comprometido. Por isso, eles não estão prosperando como poderiam prosperar à luz das Escrituras. Por isso, Senhor, eu quero te pedir algo. Senhor, toca nesta filha, toca neste filho, toca neste casal, toca, Senhor, no coração daqueles que ainda não entenderam o que significa o princípio da honra. Senhor, quem planta a semente da honra, colhe honra. Quem planta a semente da honra, colhe honra. E quantas pessoas não estão colhendo honra porque não estão plantando? Muito pelo contrário, estão plantando desonra, não têm visitado, abraçado, cuidado, assistido, reconhecido, lembrado. Quantos pais choram a ausência dos seus filhos? Quantos pais choram de saudade? Quantos pais não têm os filhos presentes e precisam? Senhor, que haja conversão do coração dos pais aos filhos, que haja conversão do coração dos filhos aos pais, e que esta palavra, Senhor, alcance milhares e milhares e milhares de pais, de mães, de filhos, e que haja conversão, reconciliação, perdão, para que nada impeça que a tua bênção os alcance. Agora eu quero orar, Pai, pelas famílias dos pastores. Senhor, como nós, pastores, precisamos de uma igreja ou muitas igrejas orando por nós. E eu quero te louvar, Pai, porque eu sei que tem muitas pessoas que oram por mim, oram pela minha esposa, oram pela Letícia, pelo Douglas, pelo Pedro, oram pela nossa família. Obrigado, Senhor, por cada mulher, por cada homem, por cada casal, por cada família que todos os dias oram por nós. E agora eu quero orar pelas famílias dos pastores. Onde houver um pastor doente, fisicamente falando, onde houver um pastor doente emocionalmente, com depressão, síndrome do pânico, onde houver um pastor precisando de socorro financeiro, onde houver um pastor com crise no casamento, onde houver um pastor com crise na família, onde houver um pastor com uma filha, um filho precisando de um milagre, eu oro nesse instante. Sopra, ó Espírito, a casa dele, o casamento dele, Senhor, todos os dias sobre ele. Renova suas forças, renova suas energias, renova, Senhor, suas promessas, renova a sua palavra. Senhor, eu abençoo todos os pastores, esposa dos pastores, a família dos pastores, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Posso te pedir algo? Pegue essa oração, manda para o seu pastor, faz isso, fala: pastorzão, hoje nós oramos pelo Senhor. Assiste esse devocional, assiste essa reflexão. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Se você realmente ama o seu pastor, escreve aqui embaixo. Isso é honra. Eu amo os meus pastores. Eu amo os meus pastores. Isso também é honra. Escreve aqui embaixo. Deus abençoe você, hein? Eu quero te convidar para participar de um trabalho que eu faço, chama Celebrando Casamento. Todo casamento precisa de manutenção, revisão, precisa de um fortalecimento. Celebrando o Casamento é diferente um pouco do SOS Casamento, porque é mentoria, né, orientações, mas também é festa, lazer,
brincadeira, passeio, compras. A gente passa 4 dias juntos. São 30 casais apenas. Eu quero que você esteja comigo. Ó, 11 99 754 0432. Se inscreva, são poucas vagas. Então já se inscreva e venha passar 4 dias conosco. Ok? Lembrando que eu também vou fazer uma viagem para Israel, não é? Eu viajo para Israel, vamos conhecer Israel, as terras bíblicas. Se você quer ir comigo, com a minha esposa, também no mesmo telefone, manda aí, coloca aí assim, me envia informações sobre Israel, ok? Deus abençoe você e sua casa. Amanhã, não perca por nada, hein? Amanhã, não perca por nada. Deus vai continuar mexendo conosco, falando conosco. Pelo contrário, avisa todo mundo aí, avisa todo mundo. Repete comigo, o céu não está em crise, Deus está no controle. Nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Até amanhã.